Olá, mundo! Você sabia que num tempo não muito distante, as pessoas procuravam o significado das palavras? E para isso, elas tinham um artefato chamado dicionário. Um dicionário é um livro onde as palavras estão de forma ordenada. Veja só, para quem sabe a ordem alfabética fica fácil. Começa no A, aí vai para o B. Olha o tanto de palavra que tem aqui. Agora, se você quisesse procurar uma palavra específica no dicionário, vamos supor, computação, você não vai ficar procurando desde o começo, né? Aba, abacate, abacaxi. Não vai procurar até achar a computação. Você tem que ter uma forma de procurar melhor isso. E a busca binária ele ajuda. Por quê? Porque todos os dados desse dicionário já estão ordenados. Então eu vou tentar abrir no meio do dicionário. Olha, caiu no H. H é maior que C. Então eu vou procurar nessa metade que vai do A até o H para achar a palavra computador. Nisso, nós pegamos esse subconjunto do dicionário e vamos tentar abrir no meio. Olha só, caiu no C e justamente no COM de computação. Aqui nós temos que a última palavra é comilão e na próxima página já temos comprimento, já estamos com comp e mais um R, computação. Então a busca binária permite que, com poucas comparações, se encontre o elemento desejado, uma vez que o conjunto de dados já está ordenado. No vídeo de hoje, veremos como funciona a busca binária. Vamos entender o problema, o algoritmo, calcular o seu custo, e veremos que ele é logarítmico, e também faremos um teste de mesa e a implementação. Tudo isso, bit por bit. Quando temos uma sequência de números aleatórios, desordenados e queremos buscar um determinado valor, o algoritmo que usamos para resolver esse problema é a busca sequencial. Esse algoritmo consiste em percorrer sequencialmente todos os elementos e comparar cada um deles com o valor que estamos procurando. Escolhemos um elemento e analisamos. Ele é o item que procuramos? Não. Então vamos para o próximo. Ele é o item que procuramos? Não. Então vamos para o próximo. Ele é o item que procuramos? Não. Então vamos para o próximo. Ele é o item que procuramos? Não. Então vamos para o próximo. Assim por diante até achar o elemento. Esse método é um tanto exaustivo, visto que no seu pior caso, quando o elemento não está no vetor, temos um custo linear, n, de comparações, visto que percorremos todos os n elementos presentes. Mas será que existe um jeito mais eficiente de realizar uma busca, efetuando menos comparações? A resposta é sim, e neste vídeo veremos a tal da busca binária. Suponha que temos uma sequência de valores aleatórios e queremos buscar um determinado número. Porém, agora a história muda um pouco. Imagine que essa sequência está ordenada, ou seja, os números estão organizados do menor para o maior. Podemos dizer que eles estão ordenados de maneira não decrescente, então os valores apenas crescem ou permanecem constantes, não diminuem. Com essa simples condição de os números estarem ordenados, é possível abordar o problema de uma forma muito melhor e mais eficiente. Por exemplo, vamos procurar nessa sequência de números o número 3. Se fizéssemos isso usando a busca sequencial, demoraria um bom tempo até encontrar. E se realmente usarmos essa busca ingênua, seremos nós os ingênuos. Ao invés disso, podemos usar a informação de que os números estão ordenados para evitar comparações desnecessárias e melhorar o nosso algoritmo. Vamos escolher o elemento central para compararmos. 3 é igual a 5? Não é, mas podemos tirar mais conclusões do que isso. Como os números estão ordenados do menor para o maior, podemos concluir que todos os valores à esquerda do 5 com certeza são menores ou iguais a 5, e todos os valores à direita do 5 são maiores ou iguais a 5. Logo, se o número que estamos procurando, que é o 3, não é o 5
e é menor que 5, podemos afirmar que ele só pode estar na porção esquerda da nossa sequência. Então, podemos ignorar todo o resto, não precisamos comparar lá, pois o 3 não vai estar do outro lado. Com isso, conseguimos eliminar praticamente metade dos valores, ou seja, de largada, não vamos precisar comparar tudo. Novamente, com essa nova porção, escolhemos o elemento central e comparamos. 3 é igual a 2? Não. Mas, além disso, 3 é maior que 2, então ele só pode estar na porção direita do 2. Com isso, ficamos com apenas 2 elementos para comparar. No nosso cálculo do meio, vamos estar arredondando para baixo. Então, o item que iríamos comparar agora seria o 3. Então, vemos. 3 é igual a 3? Sim. Então, encontramos o valor buscado. Essa é a lógica usada no algoritmo da busca binária. Agora que entendemos o problema, vamos formalizá-lo. Podemos pensar nessas cartas como se fosse um vetor, e não qualquer vetor. Esse vetor precisa estar ordenado. A busca binária serve apenas para vetores ordenados. Isso é bem importante lembrar. No nosso estudo, vamos considerar que o vetor está ordenado de maneira não decrescente. E se estamos trabalhando com um vetor, precisamos saber onde que ele começa e onde que ele termina. Então, precisamos dos seus índices. Mais precisamente do primeiro e do último. E precisamos saber também qual que é o valor que queremos buscar nesse vetor. Então, a entrada do algoritmo da busca binária é um valor x a ser buscado e um vetor ordenado indexado por A e B, sendo A o índice do primeiro elemento e B o do último. A saída, que é o que queremos receber, é o número n, que corresponde ao índice de onde o elemento x se encontra no vetor. Ou seja, v de n vai ser igual a x. O valor na posição n do vetor vai ter que ser igual ao valor que queremos buscar. Como n é um índice do vetor, claramente ele deve pertencer ao intervalo dos índices a e b. Caso o elemento não for encontrado, e isso pode acontecer, não necessariamente o valor vai estar presente. A saída será uma mensagem não, ou então algum número que indique que o elemento não foi encontrado. Agora que entendemos bem o problema e a lógica por trás do algoritmo, vamos lá escrever a busca binária recursiva em pseudocódigo. Então vamos lá. Vamos chamar a nossa função de busca_bin, que seria uma abreviação de busca binária. Como discutimos, ela vai receber como entrada o valor x a ser buscado no vetor. Como estamos buscando um valor num vetor, claramente precisamos receber o vetor também. Então, v vai ser o vetor. E vamos precisar também dos índices desse vetor. O a vai corresponder ao índice da primeira posição do vetor e o b vai ser o índice da última posição do vetor. Esses são os argumentos da função de busca binária. Como vimos, a lógica da busca binária é ir dividindo pela metade o nosso conjunto de valores e vamos pegar esse elemento central do meio para compararmos com o valor buscado. Então, sempre estamos pegando o elemento do meio e vemos, ele é igual ao valor buscado? Ah, se sim, perfeito, achou. Se não, vamos para um lado ou para o outro. Então, precisamos desse valor central, esse valor do meio. Vamos precisar, então, de uma variável, vamos chamar ela de m, por exemplo, que vai guardar a posição, o índice do elemento do meio. Qual seria esse elemento do meio? Suponha que temos um vetor de 5 posições. E vamos dizer que ele é indexado do 0 até o 4. O elemento central, neste caso, estaria na posição 2. E como que obtemos esse valor 2? Uma forma de obter esse valor é só olhando, mas matematicamente podemos obter somando o primeiro índice com o último índice e dividindo por 2. Então, nesse caso, se fizermos a soma 0 mais 4 e dividirmos por 2, vamos obter 2, que é o índice que precisamos. O m, que vai ser a posição do meio, vai ser exatamente isso, vai ser o índice A mais o índice B dividido por 2. Para a busca binária, podemos considerar que estamos pegando o piso dessa operação. Piso seria basicamente um arredondamento para baixo. Então, por exemplo, se o resultado da soma for um número ímpar, quando dividirmos por 2 vai dar um número quebrado, terminando com 0,5. Então, o que o piso faz é ele arredonda para baixo. Então, por exemplo, se o resultado foi 1,5, o
piso de 1,5 vai ser 1, vai ser o arredondamento para baixo. Isso vai acontecer naturalmente quando implementarmos, por exemplo, de uma linguagem que depois vamos implementar em C. Quando estamos trabalhando com inteiros, naturalmente os valores depois da vírgula vão ser truncados, então eles vão ser esquecidos. Então quando a gente esquece, por exemplo, o que tem depois do 1,5, vai ficar só 1, que é exatamente isso, é o piso. Quando o valor é par, não tem nem que se preocupar, porque ele já vai dar exato, o arredondamento já é ele mesmo, ele já está inteiro, certinho. Então o M vai ser o piso de A mais B sobre 2. Uma vez que temos a posição do meio, o que fazemos na nossa busca binária é comparar com o valor buscado. O valor dessa posição é o valor que buscamos? Vamos escrever exatamente isso. Se V de M, ou seja, o valor do vetor na posição M, se esse valor central for igual ao valor que buscamos, que é o x, isso quer dizer que encontramos o elemento e o elemento está exatamente nessa posição. Então, vamos retorne M, que é essa posição que estamos analisando. Caso contrário, se o valor não for igual, temos que analisar se ele é menor ou maior, porque dependendo dessa resposta, vamos ter que fazer a busca binária na porção esquerda ou na porção direita. Caso o valor buscado for menor do que o valor central, isso significa que ele obrigatoriamente está na porção esquerda do nosso vetor. Então, se o x, que é o valor que estamos buscando, for menor que o v de m, que é esse valor do vetor na posição do meio, se ele for menor, fazemos a busca do lado esquerdo do vetor. Então, vamos chamar a função busca binária. Então, aqui que vem a chamada recursiva. Vamos retorne busca binária, busca bin, o nome da nossa função. O valor que procuramos continua sendo o mesmo, então vamos passar o x como valor a ser buscado. O vetor permanece o mesmo, mas agora o que vai mudar vão ser os índices. O primeiro índice desse subvetor que estamos analisando vai continuar sendo A, mas agora o último índice do vetor, o final desse subvetor, é a posição anterior da do meio. Então vamos fazer m menos 1. Então a busca binária na esquerda do valor vai ser essa chamada aqui. Vamos passar os índices A e o B, o último índice do vetor, como sendo m menos 1. Caso contrário, então, se x for maior do que v de m, quer dizer que o valor obrigatoriamente está na porção direita do vetor. Então vamos retorne busca, porque vamos estar buscando nessa parte do vetor à direita, busca binária, com a entrada x, porque o nosso valor não mudou, continuamos procurando x, o vetor também não mudou, mas agora o primeiro índice do vetor vai ser o valor à direita do m. Aí é que vai começar o nosso subvetor que vamos fazer a busca. Então, o nosso A agora vai ser m mais 1. E o nosso B continua sendo o mesmo, continua sendo o último elemento do nosso vetor inicial. Como estamos tratando de uma função recursiva, temos chamadas recursivas que precisam parar em algum momento. É preciso definir um caso base de onde que isso deve acabar. Veja que na prática estamos diminuindo o tamanho dos nossos subvetores que estamos fazendo a busca. O início do vetor não pode ser maior que o fim. Então devemos garantir que os índices que estamos tratando são índices válidos. O A sempre tem que ser menor ou igual ao B. Caso o índice do último elemento do vetor for menor que o primeiro, então o primeiro está sendo maior do que ele, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, por isso, precisamos garantir essa propriedade. Então, vamos escrever o nosso caso base. Se A for maior do que B, também poderia ser ao contrário, B ser menor do que A, tanto faz. A maior que B, B menor que A é a mesma coisa. Se A for maior que B, quer dizer que não achamos o elemento no vetor. Percorremos tudo, vendo se era maior, menor e não achamos. Então, devemos retorne não, ou seja, não achou. Quando formos implementar em uma linguagem de programação, esse não seria, por exemplo, algum valor que indicaria esse erro. Então, por exemplo, algum valor negativo, visto que os índices costumam não ser negativos, né? Caso base definido, tudo certinho, aqui temos o nosso pseudocódigo da função busca binária recursiva. Agora vamos ver um teste de mesa para entender melhor o passo a passo desse algoritmo, dele acontecendo, como é que acontece. Então vamos lá. Aqui temos o pseudocódigo que vimos da busca binária e também um vetor V de exemplo para fazermos o teste de mesa. Primeiramente, vamos buscar o valor 8. A primeira chamada vai ser a busca binária do valor 8 no vetor V, com A sendo 0 e B sendo 10. Começamos analisando os índices. 0 é maior que 10?
Não. Então, vamos calcular o meio. M, que é o meio, vai ser 0 mais 10 dividido por 2, que vai dar 5. Como 5 já é um inteiro, piso de 5 vai ser igual a 5. Vamos comparar. V de 5, que é 19, é igual a 8? Não. Então, vamos ver. 8 é menor do que 19? Sim. Então, vamos retornar a busca binária do valor 8 no vetor V, com A sendo A, que é 0, e B sendo m-1, ou seja, 5 menos 1, que é 4. Veja que nesta chamada estamos considerando apenas esse subvetor que vai do 0 até o 4. Então, entramos nessa chamada recursiva. Começamos verificando os índices. 0 é maior que 4? Não. Então, vamos calcular o meio. M vai receber 0 mais 4 dividido por 2, que vai resultar em 2. Como 2 já é um inteiro, piso de 2 continua sendo 2. Vamos fazer a comparação. V de 2, que é 8, é igual a 8? Sim, achamos o elemento que buscávamos. Então, vamos retornar M, que é a posição onde ele se encontra. M é 2, então vamos retornar 2. Essa chamada retorna 2 para quem a chamou, e a nossa primeira chamada vai receber esse retorno e retornar ele, então vai retornar 2 também. Vamos fazer agora a busca do número 22, um número que não está presente no nosso vetor. A primeira chamada da busca binária vai ser com x sendo 22, o vetor v, o a 0 e o b 10. Começamos analisando os índices. 0 é maior que 10? Não. Então, vamos para o cálculo do meio. M vai ser 0 mais 10 dividido por 2, que vai ser 5, e o piso disso vai continuar sendo 5. Vamos comparar. V de 5, ou seja, 19, é igual a 22? Não. Então, vamos para a nossa outra comparação. 22 é menor que 19? Não. Então, vamos retornar a busca binária do valor x no vetor v, agora com o a sendo m mais 1. Então, 5 mais 1, que é 6, e o b continua sendo 10. Entrando nessa nova chamada, vemos 6 é maior que 10? Não. Então, continuamos. M vai receber 6 mais 10 dividido por 2, que vai ser 8, e piso de 8 continua sendo 8. V de 8, então 27, é igual a 22? Não. 22 é menor que 27? Sim, então vamos retornar a busca binária do valor 22 no vetor v, com a sendo 6, permanece igual, mas agora o b vai ser m menos 1, então 8 menos 1, que vai resultar em 7. Entramos nessa nova chamada. 6 é maior que 7? Não. M vai receber 6 mais 7 dividido por 2, que resulta em 6,5, porém estamos pegando o piso disso, ou seja, vamos considerar o valor 6. Ou seja, vamos arredondar para baixo. Então, M recebe 6. V de 6, ou seja, 20, é igual a 22? Não. 22 é menor do que 20? Também não. Então, vamos fazer a busca binária do valor 22 no vetor, agora com m mais 1. Então, 6 mais 1, que é 7, e o b permanece 7. Note que agora estamos considerando um subvetor de uma única posição. Entrando na chamada recursiva, 7 é menor que 7? Não é. 7 é igual a 7. Então, calculamos o meio. 7 mais 7 dividido por 2 vai resultar em 7. V de 7, ou seja, 25, é igual a 22? Não é. 22 é menor que 25? Sim. Então, vamos retornar a busca binária do valor 22 no vetor v, com a ainda sendo 7, mas agora o b vai ser o meio menos 1. Então, vai ser 7 menos 1, que vai ser 6. Entrando na chamada recursiva, vamos verificar os índices. 7 é maior que 6? Sim. Então, vamos retornar não, ou seja, não achamos o elemento que buscávamos. A função que fez essa chamada vai receber esse não, e como essa também retorna para a que chamou, por consequência, todas vão ir retornando esse não até chegar na que chamou todo mundo. Agora vamos ver como ficaria o algoritmo da busca binária recursiva implementada na linguagem C. Aqui temos 3 funções: a função main, que é a função principal do programa, a função de busca binária recursiva e uma função auxiliar que eu criei para imprimir um vetor. Veja aqui que a função de busca binária é basicamente a mesma coisa do pseudocódigo. Int busca bin significa que a nossa função chamada busca bin, uma abreviação para busca binária, vai retornar um inteiro. Por que inteiro? Porque ela vai estar retornando
o índice da posição do elemento buscado. Vamos estar passando como argumento da função busca binária um valor inteiro x a ser buscado. O vetor também vai ser de inteiros e vamos ter dois inteiros também para representar os índices, o índice A e o índice B. Começando, temos o caso base. Se A for maior que B, retornamos -1. Esse -1 vai significar que não achamos o elemento. Então, na nossa função principal, precisamos verificar esse retorno. Caso for -1, quer dizer que não achamos o elemento. Caso contrário, vamos calcular o meio. Então, declaramos uma variável como sendo inteira, o m, que vai receber essa posição central. Então, fazemos a soma do A mais o B dividido por 2 para achar essa posição central. Se o elemento nessa posição central for igual ao valor que estamos buscando, quer dizer que encontramos, então retornamos essa posição. Caso contrário, se o valor que queremos buscar for menor do que o elemento central, fazemos a busca binária do lado esquerdo, então vamos estar passando o índice A e o índice m-1. Caso contrário, se x for maior do que o valor na posição central, vamos estar passando os índices m+1 e b para pegar esse lado direito do vetor. Agora a nossa função principal, o que está acontecendo aqui? Primeiramente, estamos declarando um vetor e esse nosso vetor está ordenado, ele deve estar ordenado para podermos usar a busca binária. Depois, imprimimos o vetor com essa função que eu criei chamada imprime vetor. Imprimimos o vetor que está indexado do 0 até o 10. Declaramos uma variável valor que vai guardar o valor que queremos buscar no vetor. Printamos na tela para o usuário digitar o valor que queremos buscar. Lemos esse valor, então o scanf ele vai ler o valor que o usuário digitou. Em seguida, criamos uma variável chamada pós-busca, que seria a posição do elemento buscado, e essa posição vai receber o retorno da função busca binária. Então, ela que vai guardar o valor, o índice de onde o elemento buscado está. Então, pós-busca recebe busca bin do valor que queremos buscar no vetor com os índices 0 e 10. Corresponde aos índices do vetor que criamos lá em cima. Aqui que vem a análise para ver se achamos ou não o elemento, porque do jeito que escrevemos a função, a nossa busca, quando ela não encontra o valor, ela retorna -1. Se pós-busca for igual a -1, printamos na tela que o valor não foi encontrado, retornamos 1, que vai corresponder a esse erro, que o valor não foi encontrado. Caso contrário, se a posição for diferente de -1, está tudo certo. Então, imprimimos na tela que o valor está na posição tal. Depois, retornamos 0, programa encerrado. Agora, vamos rodar. Vamos compilar o nosso programa, GCC, que é o compilador de C. Nossa saída vai ser buscabin, o nome do nosso executável, buscabin. O nome do nosso arquivo que queremos compilar, que também se chama buscabin, só que .c. Compilamos e agora vamos rodar. Então, ponto barra, o nome do executável, então buscabin. Quando executamos, ele imprime na tela o nosso vetor ordenado para podermos fazer a busca. Podemos, por exemplo, digitar o valor 3, que está presente no vetor, e ele nos retorna que o valor está na posição 3, que está certo. Veja que o número 1 seria o índice 0, o 1 é o índice 1, o 2 é o índice 2 e o 3 é o índice 3, é a posição 3. Então está certo. Podemos executar de novo, por exemplo, procurando o valor 6. Ele também vai retornar que está na posição 6, que também está correto. Se procurarmos um valor que não existe no vetor, então, por exemplo, o 10, vamos receber que o valor não foi encontrado. Ai, meu Deus, tomara que isso aqui não quebre. Em relação ao custo da busca binária, será que ela é eficiente? Levando em consideração o custo em relação à quantidade de comparações feitas na nossa função, como discutimos no início do vídeo, a busca binária parece ser bem mais eficiente do que a sequencial. A busca sequencial, sabemos que ela tem custo linear. Mas e a busca binária? Qual que seria a ordem de grandeza do custo? Grégio, responda a nossa pergunta. Vamos calcular de maneira intuitiva o custo da busca binária. Temos aqui um vetor com 4 posições. Eu quero encontrar o número 28. Divido ao meio. Tenho o número 28. Encontrei com uma comparação. Esse é o melhor caso. Mas e o pior caso? Pior caso. Suponha que eu quero encontrar o número 19. O primeiro meio está aqui. O número que eu quero encontrar é menor do que esse meio. Não preciso ver o subvetor à direita. Vou calcular o meio do subvetor à esquerda. É o número 19. Nós temos aqui uma situação onde, para um vetor com 4 posições, 2 elevado a 2, eu fiz 2 comparações. E se a gente tiver um vetor maior? Agora temos um vetor com 8 posições. Eu quero achar o número 19, novamente. O meio, 47, é maior que 19.
elimino o subvetor à direita, vou pegar o meio. 28, o número que eu quero encontrar é menor, elimino o subvetor à direita, divido ao meio. 19. 3 comparações eu achei o número que eu estava procurando. Veja, em um vetor com 8 posições, eu fiz 3 comparações, se o meu vetor for um pouco maior. Agora vamos considerar um vetor com 16 posições, onde a gente quer buscar o número 90. O meio desse vetor está aqui na posição 7, é o número 75. 90 é maior do que 75, elimino o subvetor à esquerda, vou procurar no subvetor à direita. Agora estou no meio, que é o elemento 83, 90 é maior que 83, elimino o subvetor à esquerda, vou procurar no subvetor aqui à direita. Meu meio agora é 99, 90 é menor do que 99, elimino o subvetor à direita e vou procurar no subvetor à esquerda. O próximo meio é o número 90. Então vejam, fizemos 4 comparações. Para um vetor com 16 posições, o pior caso foi 4 comparações para encontrar o número desejado, dado que ele existe dentro desse vetor. Vocês estão vendo um padrão aqui? Estão sim, porque é óbvio. Olha aqui! É óbvio! É óbvio que é log de n. Log 16 na base 2, quanto que é? 4. Log 8 na base 2, 3. Log 4 na base 2, 2. O número de comparações para o pior caso é logaritmo, acreditem. Apesar de óbvio, a gente pode enxergar esse vetor como uma árvore binária de busca. E aí, pela altura da árvore, dá para se provar matematicamente que esse pior caso é logaritmo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. No Bit por Bit de hoje, vimos o algoritmo da busca binária. É um algoritmo de busca que tem um custo eficiente, ele é logarítmico. Ou seja, a gente pode fazer menos comparações para encontrar elementos, mas isso tem uma dependência. O conjunto de dados deve estar ordenado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Lembre-se de seguir o Bit por Bit nas redes sociais. Tchau, mundo!